Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio. Deixa eu só conferir se tá gravando mesmo, tá sim. Então hoje, galera, vou começar uma série de vídeos falando do sistema de velhas histórias ao redor da fogueira, segunda edição, né, ao som do tema do jogo, né, que é muito legal. Bom, galera, cada dia eu vou apresentar aqui algum aspecto do jogo, né? Vai ter a parte de magia, a parte de combate em massa, a parte de construção de aventura, mas hoje eu vou falar do básico, né? Vou falar do básico, como funcionam os testes, como que são os atributos, pontos de vida, quanto que o meu personagem morre, né? Então tá aqui uma ficha de personagem. As fichas de personagem são feitas rapidinho, eu acho que não leva mais do que 10 minutinhos para montar uma ficha de personagem de velhas histórias ao redor da fogueira. E como todo mundo sabe, esse jogo é fortemente influenciado pelo sistema Aventuras Fantásticas. Então, vamos começar aqui, ó. Você tem 3 atributos principais, que é perícia, resistência e destino. A perícia, no caso da Doran, ela tem 7. A perícia é sempre determinada jogando 1d6 mais 4. Então ela varia de 5 a 10. Ela nunca vai chegar a 12, pelo menos não no começo. Resistência, a Doran tem 16. E a resistência a gente determina rolando 2d6 mais 10. Ou seja, vai variar entre 12 e 22. E destino, a Doran tem destino 8. E a gente decide destino rolando 1d6 mais 4. Então perícia e destino é 1d6 mais 4 e resistência é 2d6 mais 10. A perícia ela é um atributo que resume toda a capacidade do aventureiro, seja social, seja mental, seja física, e que é usado muito, né? A resistência ela representa a capacidade de suportar dano e também a capacidade de resistir a alguns efeitos. Então, em alguns raros momentos, resistir a um veneno, a algum ataque mágico, existem testes de resistência, né, que são feitos rolando 3d6. O teste de perícia ele é feito utilizando 2d6. Por exemplo, a Doran tem perícia 7. Né? Ela precisa atravessar um pequeno fosso que se abriu ali, né? Ela não quer contornar tudo, né? Só que também é pequeno, mas é um pouco assustador. Quando a situação realmente não for óbvia a resolução dessa, você pode fazer um teste de perícia ou de perícia avançada. A gente já vai ver como funcionam as perícias avançadas. A gente vai usar a perícia, o atributo puro, vamos por assim dizer, quando eu não tenho nenhuma perícia avançada que eu possa utilizar, porque o valor da perícia avançada sempre vai ser maior do que o valor da perícia. Já vou explicar como isso. Então, nesse caso, a Doran jogaria 2 dados e tem que tirar 7 ou menos. Ela tirou 8, ou seja, ela não passou no teste. Ai, Tarcísio, quer dizer que ela caiu no fosso? Não, aí que tá. Tem a regra do sucesso com esforço. Toda vez que você falha, mas o resultado dos dados é só um ponto acima do valor da sua perícia, né, você tem a opção de trocar a falha por um sucesso com esforço ou um sucesso com custo. E aí tem uma tabelinha, né, que aí você escolhe, ou você perde um item, ou você toma alguns pontos de dano, alguma coisa acontece contra aquilo. Então, nesse caso, a Doran, ela falaria isso, né? Eu, né, no controle da personagem, escolheria o sucesso com custo, e nesse caso, dentre as opções, que eu vou falar dessa coisa num vídeo posterior, né, vai ter vídeo todo dia agora falando do Velhas Histórias, alguns dias mais de um por dia, né, mesmo estando muito gripado. A resistência, quando for necessário, né, a gente vai testar com 3d6. Se a resistência for maior do que 18, quer dizer que o personagem ele passa automaticamente, ele está na plena posse de sua saúde. Menos do que 18, a gente testa com 3d6 e também tem que sair um resultado. Por exemplo,
Vamos supor que a Doran, ela deitou para descansar à noite no relento e não percebeu que havia uma planta cujo o perfume dela causa um certo tipo de desorientação. É quase que um veneno, não muito forte, mas suficiente para deixar a Doran desorientada e atrapalhar o dia seguinte, né? A Doran vai rolar um teste de resistência. Ela vai rolar com 3 dados e se cair um número igual ou menor do que a resistência atual dela, porque a resistência ela vai mudar muito ao longo da aventura. Ela passa, vamos tacar aqui, 2 com 3, 5 com 6, 12. Ela passou. 11, né? 5 com 6, 11. E o destino, ele pode ser testado quando a situação se apresenta assim, de forma inesperada. Por exemplo, um orc mirou de olho fechado na frente, né? Será que vai pegar ou não? Então tem os testes de destino. E também o destino é usado em combate para causar mais dano ou para reduzir o dano levado. Mas isso a gente vai ver na parte de combate. Esses são os 3 atributos principais: perícia, resistência e destino. Além disso, a gente tem as perícias avançadas. O livro Velhas Histórias vai trazer mais de 50 perícias avançadas para você escolher. Essas perícias envolvem competências, né? O que é uma perícia avançada? É algo, uma ação específica ou uma técnica que o personagem ele domina, né? Por exemplo, a Doran, daquela lista, você pode escolher quanto você quiser. Ela escolheu espada longa, rastreio, diplomacia e favorecido, né? O que será que isso quer dizer? Por que tem 4? Porque ela quis escolher 4. Como funcionam as perícias avançadas? Vai lá no seu valor de perícia inicial. A Doran tem 7 pontos de perícia. Isso quer dizer o quê? Que ela vai ter 7 pontos para distribuir, né, entre as perícias avançadas. Então, ó, espada longa, ela, desses 7 pontos, ela deu 3 para espada longa. O que faz com que a perícia dela, quando for testar algo que envolve espada longa, a perícia dela passa a ser 10. Porque é a perícia 7 normal dela, mais 3 que ela alocou para a espada longa. Então ela passa a ter perícia 10 em tudo que envolve espada longa. Num combate que ela está usando espada longa, a perícia dela conta como 10 e não como 7. Rastreio, ela colocou 1 ponto de rastreio. Isso quer dizer que em rastreio, quando ela vai fazer testes, ela tem 8 pontos de perícia rastreio, né? 1 da perícia avançada, mais o 7 da perícia geral, né? Já deu para entender aí, né? Diplomacia ela tem 2, ela testa com 9, e favorecido 1, e quando ela precisa fazer, o que é favorecido, né? Lá vai ter as descrições, né? A pessoa nasceu em uma família nobre, ou ela é descendente de um grande herói, todo mundo sabe quem é ela, o sobrenome dela precede, e isso gera uma série de favores. Então quando ela quer causar alguma impressão social ou tal, ela pode usar o favorecido, né? O que mais são tipos de perícia avançada? Nado, corrida, sobrevivência, manha, conhecimento das ruas, conhecimento de mundo, né? Conhecimento das lendas e magias, né? Magias arcanas e magias divinas também são perícias, só que elas funcionam de forma um pouquinho diferente, né? Porque quando você escolhe magia, seja divina, seja arcana, o estudo desse tipo de magia, ele é tão exigente que ele diminui, depois ele vai diminuir a sua perícia inicial. Mas a gente vai ver isso no vídeo só de magia. E olha só que interessante, não tem classe, né? Não tem classe. O que vai montar quem é o teu personagem são as perícias avançadas. No caso, a Doran, ela tem espada longa, rastreio, diplomacia, favorecido. Ela é praticamente um nobre guerreiro, né? Uma nobre guerreira. Mas ela poderia ter escolhido espada longa e magia. Então ela seria quase que uma guerreira maga. Ela poderia ter escolhido perícias relacionadas a ladrões, né? Mão leve, subterfúgio, espada longa e magia. Aí ela seria um mix
de guerreiro com ladrão com mago. Então não existem classes, não existem. São as perícias que dizem o que você é. E conforme você vai avançando, né, tem XP, tem pontos de evolução e tudo. Conforme isso vai acontecendo, você vai ganhando pontos para gastar em outras perícias ou aprimorar as perícias que você já tem. No começo, o máximo que você pode alocar a uma perícia é 3 pontos, né? É o máximo. Por quê? Porque 3 pontos você passa de 12 na perícia, no teste, né? Independente de quanto você tenha, um 12 num teste de perícia ou perícia avançada é sempre uma falha. Então não importa o quão bom você é naquilo, sempre existe uma possibilidade de falha, né? Da mesma forma que existe o sucesso crítico toda vez que você tira 1 em um teste de perícia ou destino. Voltando ali no destino, toda vez que você testa destino, ele diminui, né? O destino ele dura o tempo de uma aventura completa. Então você começa com mais sorte, vamos por assim dizer, e isso vai diminuindo conforme você vai usando ela, como é na vida, né? E raças? Tem raças? Tem sim, né? Mas isso é um vídeo à parte, porque você pode ser de qualquer raça. Qualquer raça presente no mundo lá. Você pode ser orc, você pode ser centauro, você pode ser elfo, você pode ser anão. Só que cada raça, ela pode ser que ela tenha algum bônus ou desvantagem. E algumas raças, elas exigem perícias específicas. Então, por exemplo, para ser anão, você precisa ter tal perícia. Para ser elfo, tal perícia, tá bom? Isso só no começo. Depois você pode pegar o que você quiser. E é só uma perícia que é um pré-requisito para ser daquela raça, tá bom? E acabou? Não acabou não. A gente ainda tem um recurso, né? O que é o recurso? O recurso, ele é quando você vai comprar coisas, né? Aqui o ouro, olha só que interessante. Nesse sistema você vai achar muito ouro, peças de ouro e tudo. E isso vai ajudar você a ganhar XP. Por quê? Porque a regra é: o ouro ele dá XP toda vez que você gasta ele de fórmula frívola, né? Então se você gasta o seu ouro, enquanto você acha o ouro na aventura, ele não te dá XP. Ele vai te dar quando você chegar na cidade, dar uma festa e pagar para todo mundo na taverna até acabar com tudo. Aí cada peça que você gasta de fórmula frívola, você ganha 1 ponto de experiência. Por quê? Porque o seu nome fica conhecido, né? O ouro aqui ele tem muito a ver com o aspecto social do negócio, né? Então você não usa ouro para comprar coisas, você usa recursos. O recursos, ele é assim, né? Todo personagem começa com 1d3 recursos, né? Você rola o dado, no caso da Doran caiu 6, e aí foi 3. Não, desculpa, foi 2. Cada ponto de favorecido que você tem, você soma, porque favorecido te dá mais recursos. E aí toda vez que você vai comprar alguma coisa, você faz um teste de recursos. Por exemplo, a Doran está numa feira, e ela gostou muito de um escudo, né? Então ela vai saber se ela pode comprar ou não, né? Então ela vai rolar o dado, se ela tirar 3 ou menos, ela consegue comprar, ela tem o suficiente para aquilo. Ó, ela tirou 4. Nesse momento ela não conseguiria, então aquele escudo já não é mais acessível a ela. Esse você não pode refazer, aquele escudo não dá mais. Se for jogando em mestre, o mestre pode dar vantagens e desvantagens no recurso. Se é um local em que as coisas são muito baratas, o mestre pode deixar o jogador lançar 2 dados e escolher o melhor resultado. E se for um lugar em que as coisas são muito caras, você joga 2 dados e escolhe o pior resultado. Galera, esse é o resumão das regras básicas de Velhas Histórias ao Redor da Fogueira, 2ª edição, tá bom? Eu volto então amanhã para falar de outros aspectos. Amanhã serão 2 vídeos. Um falando como funciona a questão da magia, né? E outro falando como funcionam os combates. A gente se vê até lá. Se eu conseguir desligar, né? Consegui. Até lá.